e que Deus em Cristo continue nos abençoando. É legal, é tipo assim, ó, se você, o meu irmão, minha irmã que está tendo a oportunidade de ver essa rápida reflexão, né, for aquela pessoa curiosa, aquele irmão, aquela irmã, aquele amigo, aquela amiga curiosa, que não fica somente assim, é bem interessante você ficar preso ao texto bíblico, mas além de ler a Bíblia, você gosta de ler a respeito da história da igreja, né? Por exemplo, quando você lê um livro da Bíblia, você fica assim pensando, poxa, de que maneira os nossos antepassados, eles enxergavam esse texto, de que maneira eles interpretavam, a ideia que eles faziam, né? Você vai notar algumas coisas muito interessantes. Uma delas qual é? É que no decorrer da história, algumas pessoas tiveram algumas dificuldades no que é concernente conciliar dois livros da Bíblia. Que livros são esses? As cartas de Paulo e a epístola de Tiago. Mas por que havia essa dificuldade no decorrer da história? Algumas pessoas acharam uma dificuldade em conciliar os escritos de Paulo e a epístola de Tiago. Por quê? Porque Paulo, como um teólogo que era da igreja primitiva, ele era uma pessoa que dava uma ênfase muito grande à questão da salvação pela graça, favor imerecido. Você vai ver que ele batia muito nessa tecla, né? De que a salvação não era algo que se adquiria por intermédio das obras, mas era algo que se adquiria por intermédio da fé. Era favor imerecido. Era algo que se acontecia por intermédio da fé, né? Na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na obra do Calvário. Aí algumas pessoas já acharam alguma dificuldade em conciliar as cartas de Paulo, principalmente Romanos, com Tiago. Por quê? Porque Tiago, em determinado momento, em um dos seus versículos, em um determinado capítulo, ele vai dizer o seguinte, né? Que a salvação não é por obras. Vamos dar um exemplo de uma pessoa que teve uma dificuldade muito grande em conseguir conciliar os escritos de Paulo com a epístola de Tiago. O próprio Martinho Lutero. Nós não estamos aqui na condição de alguém que vai querer desmerecer o pensamento de Martinho Lutero, não. Mas é apenas para a gente mostrar que a Bíblia ela não se contradiz. E quando a gente para reparar as coisas e prestar bem atenção, a gente vai achar que toda a Bíblia é sagrada, apesar de aparentemente ela ter alguma contradição aqui e ali, mas quando a gente para montar o quebra-cabeça, ela não se contradiz, muito pelo contrário, ela se completa, né? Então o que é que a gente queria mostrar, pela misericórdia do Senhor nosso Deus? É que existem duas coisas que Paulo defendia com unhas e dentes, e você vai encontrar essas coisas na epístola de Tiago. Primeiro, qual é? É a questão da salvação por graça. Irmão, Tiago ele fala de uma salvação que acontece pela graça de Deus em favor imerecido, assim como Paulo, tem sim. E também a questão da soberania de Deus. Paulo ele dava muita ênfase à questão do Deus que é soberano, do Deus que é soberano em suas escolhas, na questão da salvação por eleição, né? E você vai encontrar isso na Bíblia Sagrada, na epístola de Tiago? Vamos sim. Vamos aqui para Tiago. Primeiro, Paulo ele dava muita ênfase à questão da salvação por graça, ou seja, favor imerecido. Era algo que a pessoa não alcançava por obras. Mas Tiago ele fala que a salvação, que aí vai ter um determinado momento no início da epístola de Tiago, que ele vai dizer que somente a fé não salva. A salvação ela também tem que vir acompanhada das obras. Mas ao mesmo tempo, Tiago vai em determinado momento afirmar o quê? Que Deus ele também salva pela graça. Onde é que a gente vai encontrar isso? Tiago capítulo 5, 17. Tiago 5,17. Aí Tiago fala de salvação por graça, favor imerecido. Fala assim. Tiago 5,17. É legal isso aqui, ó. Tiago 5,17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E você vai me perguntar, o que é que tem a ver isso com o pensamento de Paulo? Já que Paulo defendia muito a questão da salvação pela graça. É que quando Tiago afirma que Elias era um homem sujeito às nossas mesmas paixões, o que é que ele está dizendo? Que Elias, apesar de ser um homem de Deus, um profeta do Velho Testamento, era alguém que tinha as mesmas dificuldades que eu e você. Tinha as mesmas dificuldades, as mesmas lutas interiores, era um homem que tinha os mesmos defeitos que um homem qualquer. É tanto que você vai ver que em determinado momento ele vai ser acometido do quê? De depressão, né? Ou seja, quando Tiago ele afirma que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você, o que Tiago está falando? Está falando que Elias, apesar de ser um homem de Deus, ele era salvo por quê? Pela graça, era favor imerecido. Elias era um homem que tinha suas dificuldades e seus defeitos. Então, quando o Tiago faz questão de enumerar e dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você, o que ele estava afirmando? Olha, Elias era um homem cheio de dificuldade. Tinha suas falhas, mas era homem de Deus. Ou seja, o que ele está afirmando? Salvação pela graça. Quando o Tiago ele disse que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, tinha os nossos mesmos defeitos, as nossas mesmas dificuldades, o que ele está afirmando nas entrelinhas? Que a salvação do Velho Testamento também era pela graça. Pegou aí o pensamento?
Quando Tiago ele faz questão de afirmar que Elias era um homem que tinha defeitos, apesar de ser um profeta de Deus, que é o que ele está dizendo? A salvação é pela graça. E a questão da soberania de Deus? Tiago também vai falar a respeito da soberania de Deus? Vai sim. Vamos saber para onde? Tiago capítulo 4, do 13 ao 15. É legal isso aqui, ó. A Bíblia ela não se contradiz, não. Alguém, em determinado momento da história, achou dificuldade em conciliar as cartas de Paulo, principalmente Romanos, que falava de salvação pela graça, que dava muita ênfase à questão da soberania de Deus, e com Tiago. Mas vamos ver como Tiago ele já falou aqui de salvação por graça. Vamos ver agora Tiago falando a respeito da soberania de Deus, um Deus que está no controle de todas as coisas. Tiago capítulo 4, do 13 ao 15, que vai dizer o seguinte, ó. Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. O versículo 15. Em lugar do que devia dizer, se o Senhor quiser. O que o Tiago estava falando aqui, ó? Que antes da gente elaborar algum projeto, alguma coisa, a gente tem que parar para pensar assim. É se Deus quiser. Por quê? Porque é Deus que está no controle de todas as coisas. Então, quando o Tiago ele faz essa afirmativa, que sempre que a gente for elaborar algum projeto, fazer alguma coisa, a gente tem que parar para pensar assim, ó. Se Deus quiser. O que é que ele está querendo dizer? É que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. A gente pode até elaborar algum plano, alguma coisa. Mas no final é o Senhor nosso Deus que vai dar o seu aval, vai dizer se vai dar certo ou se não vai. Por quê? Porque Ele que está no controle de todas as coisas. Então foi o que a gente mostrou por intermédio desses dois versículos de maneira bem rápida e breve. É que Tiago, ele não se contrai. É que Tiago, mesmo da sua maneira, digamos assim, um pouco diferente, ele pensava como Paulo. Apesar de ter em determinados momentos que ele pensava de forma oposta. Mas não, quando você lê a epístola de Tiago, você vai ver sim, resquícios do quê? Salvação por graça e soberania de Deus. Amém? E que Deus em Cristo continue abençoando a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.